Toma cuidado com... Olá, gente amiga, aquele abraço, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 29 de janeiro. Muito calor aqui em Poços de Caldas, nessa última semana do mês. E nós estamos chegando ao vivo para mais um programa Canal Aberto. Muito obrigado a você pela oportunidade, mais um dia, poder entrar aí na sua casa, no seu local de trabalho. Convidado ilustre hoje aqui no programa, o ex-prefeito e atual vereador Paulo Tadeu da Arcádia, que nos dá a honra da sua presença aqui, já que nós estamos vivendo aí momentos de apreensão no nosso estado, na nossa cidade, na nossa região, devido à tragédia lá de Brumadinho. Infelizmente, muitas pessoas acabam se aproveitando nessas ocasiões para espalhar terror, plantar terror nas redes sociais, principalmente, sem conhecimento de causa, sem saber nem o que estão falando, né? Tem um caso aí de uma mulher que gravou um áudio e postou uma foto, espalhando aí nas redes sociais, numa histeria totalmente desnecessária. Preocupação existe, mas não é dessa forma, agindo dessa maneira, que a gente vai encontrar solução para acalmar a comunidade, a sociedade, as pessoas de uma forma em geral. Não é dessa maneira. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o áudio dessa senhora que nem se identifica. E falando até, ela arrumou até uma TV em Caldas, né? Caldas não tem emissora de TV, que eu saiba não, né? Falando da TV Andradas, enfim, plantando um terror desnecessário, na minha opinião. Paulo Tadeu, boa tarde, muito obrigado por atender aí o nosso convite. É uma honra contar com a sua participação aqui no programa. Muito boa tarde, Antônio Carlos, boa tarde, Ivonete, muito obrigado pelo convite, né? Boa tarde a todos aqueles que assistem esse programa, que é uma referência aqui no jornalismo em Poços de Caldas. Eu quero manifestar aqui o meu agradecimento e me sinto muito honrado pelo convite. Ô Paulo Tadeu, quantos anos que o senhor mora em Poços de Caldas? Olha, morar mesmo definitivamente, esse ano agora de 2019 eu vou completar 40 anos. 40 anos. Mas que eu tenho ligações com Poços de Caldas, já é um tempo maior, já vem de 1970, quase 50 anos já. Com relações aqui em Poços de Caldas. E o Paulo Tadeu, melhor do que muitas pessoas que estão aí usando espaço em redes sociais, infelizmente, alarmando a população, conhece bem a história das nossas barragens, das nossas represas, né? Das intervenções feitas em vários pontos de Poços e também de Caldas, né? Essa senhora que gravou esse áudio, ela fala Poços de Calda, é Poços de Caldas, viu, minha senhora? Eu queria que a senhora se identificasse, ou então alguma autoridade buscasse identificá-lo, porque sinceramente me irritou profundamente, viu, Paulo? Não sei se você ouviu o áudio, né? Eu ouvi, Antônio Carlos, eu acho que se tratou ali de uma situação em que, depois, você, ouvindo com calma, ela se apavorou também com algum tipo de informação que ela recebeu. E ela achou Mas que clínica que ela falou? Pois Paulo? eu entendi assim que ela recebeu uma informação truncada e ela repassou isso sem maior cuidado. Então, até para falar a verdade, foi em razão desse áudio que eu também ontem postei um áudio buscando tranquilizar um pouco, equacionar pelo menos a situação. Até fiz ali de improviso e acabei até cometendo umas pequenas impropriedades, mas de qualquer modo procurando equacionar e colocar, como diz aí no jargão futebolístico, colocar a bola no chão para a gente saber como é que vai ser a partida, né? Bom, Ivonete, tudo azul, tudo em paz, vamos seguindo, né, Ivonete? Mais um canal aberto, com muitas notícias, informações. Uma boa tarde para você. Ótima tarde, Antônio Carlos. Muito boa tarde também ao vereador Paulo Tadeu. Seja bem-vindo sempre. Ótima tarde para você e vamos juntos a mais um canal aberto. Nossos telefones sempre liberados para você participar. É o 37216955. Você também pode participar, fazer suas perguntas, encaminhar fotos através do nosso WhatsApp, que é o 99230 3040. E temos o e-mail canalaberto@tvpocos
www.radiocarlos.com.br. É isso aí, Adriano. Vamos dar uma olhadinha no movimento do trânsito aqui na Avenida João Pinheiro. Céu azul, chamado céu de brigadeiro, né? Tempo bom em Poços de Caldas, muito calor. Imagens da SuperSeg, que é uma empresa voltada à segurança digital, trabalhando para a sua tranquilidade e segurança em Poços de Caldas e em toda a região. E você sabe, né, meu amigo, para rodar bem com economia, o combustível é do Posto Alto da Serra. Gasolina 409, hein? Vale a pena você abastecer lá no Posto Alto da Serra, com ducha, cafezinho e muito mais. É lá na estrada Poços Campestrinho. Muito bem, hoje inclusive nós mantivemos contato com o digníssimo promotor, Dr. Sidney Boccia, e ele nos dizendo que o Ministério Público de Minas, né, Paulo Tadeu, prendeu pessoas envolvidas aí nesse desastre, nessa tragédia de Brumadinho, determinou a prisão, né? Exatamente. De envolvidos, né? Exatamente. Foram hoje detidos 2 engenheiros, né, que teriam auditado essas barragens e atestado a estabilidade delas. Foi com base nessa estabilidade, nessa suposta estabilidade, que as atividades foram autorizadas, né, a serem ampliadas lá em Brumadinho. Mas nós temos aí um histórico terrível, triste, né, de cuidados com barragens que acaba realmente apavorando as pessoas. E sem dúvida nenhuma a Vale do Rio Doce tem sido muito irresponsável no cuidado que ela tem com as atividades minerárias e com as barragens. Quer dizer, não há justificativa para um desastre desta dimensão, com centenas de pessoas desaparecidas. Passa mesmo a ideia que a Vale trata o Brasil como um país de 15º mundo, entendeu? Como se nós não tivéssemos minimamente uma sociedade organizada, uma instituição organizada. É bem verdade que ela vem sofrendo problemas, mas nós somos um país institucionalmente quase maduro, vamos dizer assim, do ponto de vista dessas questões levantadas até pelo Dr. Sidney. Mas a Vale ela tem que ser responsabilizada por essa questão de Brumadinho, não apenas os engenheiros que atestaram essa estabilidade da barragem. Muito bem, Adriano Arana. Daqui a pouquinho nós vamos colocar no ar o áudio dessa senhora que está circulando. Ontem eu recebi dezenas de mensagens, a Ivonete também. Pessoas já de uma certa idade ficaram apavoradas desde cedo. E ontem o nosso programa foi muito movimentado, como sempre, graças a Deus, e não houve, eu me senti assim, sem a obrigação de exibir, de colocar o áudio no ar. Mas diante da avalanche, né, de mensagens que a gente foi recebendo durante a tarde, e hoje pela manhã, ainda continuando a receber, em vários grupos de WhatsApp, realmente eu fiquei, né, até falei com o Dr. Sidney Boccia, as autoridades competentes deveriam procurar identificar o nome dessa pessoa, dessa senhora, e fazer uma advertência a ela, não é, Paulo? Eu entendo dessa forma. Eu fiquei horrorizado, viu, sinceramente. Eu acho que isso chama atenção para essa superficialidade que existe hoje nas redes sociais, né? As pessoas vão passando para frente aquilo que recebem, sem maior critério, sem maior cuidado, sem um estudo crítico, e acabam criando aí um pânico, né, de proporções desnecessário, né? Absolutamente desnecessário, porque não é nem de longe a situação de Poços de Caldas possa gerar aí algum tipo de apreensão ou de pânico, principalmente. O Adriano, carne da melhor qualidade você encontra na Frimer todo dia há mais de 30 anos. Casa de Carnes e Frios Frimer só trabalha com produtos que vêm direto lá do Frigonossa para sua mesa, na rua Santa Catarina, 45, pertinho do Mercado Municipal. Vamos ouvir então o áudio dessa mulher, dessa senhora, que eu gostaria de saber quem é, né? Mas ela não se identifica. Eu acho que foi uma total irresponsabilidade a atitude dela. Pessoal, olha aqui, as meninas, cheguei aqui na clínica hoje e a Adriana falou que os amigos dela comentou que o rejeito ali de Poços de Caldas e de Caldas também a gente está com um problema aqui, falou no Jornal Nacional na sexta-feira.
de Poços de Caldas. Aí eu entrei em contato com a Rosângela, do Jornal Andradas, e ela falou que realmente mesmo, o marido da doutora Gabriela, promotora, disse que há 1 ano e pouco atrás ele já falou que teria que dar um jeito porque ela está prestes a romper de Caldas. E a Rosângela, eu até passei para vocês aí o que a Rosângela falou, tá? Então, eu liguei na TV Andradas também, falei com o João, passei o zap na TV Andradas. Então, Cláudio César, Denise, vocês que estão aí, vamos mobilizar Poços de Caldas, vamos mobilizar Andradas, que eu já consegui com a TV Andradas aqui e consegui com a Rosângela. Tá? O pessoal da clínica todinha aqui vai apoiar, então o João ali da TV Andradas também vai ligar na TV Poços e a gente vai mobilizar para que isso chegue até o presidente, até o governador, para que tome providência antes que aconteça. Porque a Rosângela falou assim, que há 1 ano e meio atrás o marido da doutora Gabriela já falou que estava prestes a romper a de Caldas, e se romper, chega até nós. Então, que está mais perigosa para nós. E a de Poços também, que está na primeira foto, que vocês veem o rejeito das 3, está muito cheia, entendeu? E a de Caldas, então, a da de Caldas, gente, são tamanho de 100 maracanãs. Então, vocês fazem uma ideia. Adeus Andradas, adeus Caldas, adeus todo mundo. Então, vamos mobilizar, gente, nós não podemos ficar parados. Tá bom? Vê aí, Cláudio César, Denise, mobiliza o que vocês puderem, quem vocês conhecerem. Já falei com o João da TV Andradas, ele está com o meu zap. E a gente vai, a Rosângela já está subindo para Caldas daqui a pouco. O João já vai entrar em contato na TV de Caldas também, porque a gente tem que correr antes que aconteça o que aconteceu em Brumadinho. Porque depois não é ficar salvando pessoa, não. Mostrar Andradas, mostrar Caldas destruída, não. Nós temos que mobilizar agora para acabar com essa bagunça. Gente, repassa aí, tá? Ela usa até o nome de uma autoridade do Ministério Público, a doutora Gabriela, falando do marido dela, sem citar nome. TV Caldas, não tem TV em Caldas, usa nome das pessoas lá da TV Andradas, né? É preocupante, né? Numa matéria que não foi ao ar no Jornal Nacional sexta-feira. Aquela matéria que está circulando também é de mais de 2 anos, e o Paulo Tadeu já vai falar sobre essa matéria também, na opinião e na versão dele, a avaliação dele, uma reportagem do Jornal Nacional que foi apresentado nesse dia. O programa foi apresentado pelo jornalista Chico Pinheiro. E daqui a pouquinho também o Paulo Tadeu vai falar sobre essa foto, né, que essa senhora utilizou para fazer esse alarme todo. Eu acho que foi simplesmente lamentável. Hoje, as pessoas que me enviaram mensagens, eu disse, olha, essa senhora tinha que ser identificada. Ela está pedindo, alarmando as pessoas, Paulo. Vamos movimentar, não sei o quê, adeus Caldas, adeus Andradas, adeus Poços aqui. Que é isso? Sem conhecimento nenhum. E onde, que clínica que ela estava falando? Aqui na clínica? Que autoridade que ela tem para falar sobre isso dessa maneira? Desnecessário, Concorda? né, Antônio Carlos? Desnecessário, é isso que eu estou dizendo. Na verdade, ali, quando você observa o áudio, ela está trazendo uma série de desinformações e juntando tudo vamos dizer assim, tudo numa coisa só, num pacote só, né? Então mistura a barragem de rejeito de Caldas, que tem uma característica, com a cava da mina. Ela fala do rejeito, ela fala, cabe 100 Maracanã. A ideia dos dezenas de Maracanãs, na verdade, não é na bacia de rejeito, é na cava da mina. A cava da mina da urânio é como se fosse um buraco numa pedra. Ela não tem barragem, ela exige outros cuidados de monitoramento ambiental, mas ela não apresenta nenhuma possibilidade de rompimento, nenhuma possibilidade de ruptura. A cava da mina. Então, a cava da mina é uma coisa, a bacia de rejeitos é outra coisa completamente diferente. Então, e ali, já falando da INB, é importante dizer isso, que a INB, na verdade, ela possui 2 barragens. Ela possui uma barragem chamada, um reservatório chamado de Águas Claras, que é uma água que a empresa trata historicamente para demonstrar como é que a água sairia de todo o processo industrial. É um reservatório aí de cerca de 3 milhões e 500 mil metros cúbicos a 4 milhões de metros cúbicos de água, e é aquela que fica logo na entrada da empresa. Aliás, aquele barramento, viu, poderia até servir, Antônio Carlos, para que a administração municipal pudesse buscar uma gestão consorciada daquele barramento, que ele ajudaria muito, se trabalhado em períodos de chuvas fortes. Se ele bem trabalhado, ele ajudaria bastante a diminuir o impacto
das chuvas sobre o Jardim Kennedy. A contenção, né? Aquele barramento ele é muito importante. É um barramento seguro, não tem a menor possibilidade de rompimento e tem um reservatório de águas que não assustaria nessa situação. Já a chamada bacia de rejeição, essa realmente sempre foi uma preocupação de todos nós, né? Aquela bacia de rejeitos que verte para a cidade de Caldas, não verte para Andradas, não verte para Santa Rita, não verte para Poços. Aliás, nem para a cidade de Caldas, ela verte para o município de Caldas e para o Rio Pardo. Então, e mesmo essa barragem, com toda a atenção que ela merece, e aí eu quero dizer que todas as pessoas que se mobilizam devem continuar mesmo se mobilizando para acompanhar aquela barragem. Eu não estou trabalhando com a ideia de desmobilizar as pessoas, não. Estou querendo colocar a discussão num patamar racional, num patamar tranquilo, para que a gente possa dar soluções. Então, mesmo aquela barragem, é uma barragem de quase 40 anos. Ela nunca sofreu nenhum acidente. E mais, ela pelo menos 10 anos, ela não recebe mais nenhum rejeito, porque a mina se exauriu. O que é o rejeito lá? É aquilo que tirou da mina, que não era urânio, para simplificar, e foi para a bacia de rejeitos, foi lá para aquela barragem. Então, e há 10 anos ela não recebe contribuição nova. E com 40 anos, nós podemos dizer que ela é uma barragem e um reservatório quase estável, né? Aliás, até 2016, a FEAM considerava aquele barramento estável. Não considerou em 2017 por falta de documento, que demonstra uma certa incúria da empresa, né? Não apresentou toda a documentação e a FEAM, então, não se manifestou sobre a estabilidade daquele equipamento. Então, hoje, ela tem uma solução relativamente simples. Hoje se fala, por exemplo, para limpar ali, a gente chama isso de descomissionar, mas vamos simplificar. Para limpar toda aquela área da INB, da antiga Nuclebras, serão necessários 500 milhões de dólares. Né? Bom, 500 milhões de dólares realmente quem tem, né? Mas aí quando você vai discutir 500 milhões de dólares, mas é em 40 anos. Então já é 12 milhões de dólares por ano, já chega, então já é 40 milhões. Dividido por 12 é 3 milhões por mês. Quer dizer, aí o governo já começa a ter condições de trabalhar nesse descomissionamento. Mas há algumas ações simples e baratas que a atual INB poderia já tomar como medida, não apenas de precaução, mas sobretudo para eliminar essa grande desconfiança que existe em relação àquela barragem. Se a barragem não tem mais utilidade, se não tem mais atividade minerária naquela área, por que eu vou manter uma barragem de rejeitos? É só esvaziar. O que está dentro da barragem leva de volta para a cava da mina. Saiu da mina, volta para a mina. E elimina a barragem. E assim como outros botaforas, você elimina aí a presença de um elemento de segurança. Agora, que uma barragem de 40 anos, ela tem dois aspectos para ser analisadas. Uma é que realmente ela é antiga, ela é velha. Vai desgastando. Mas, por outro lado, ela nunca sofreu nenhum acidente. E também não recebe contribuição importante há pelo menos 10, 12 anos. Então, atenção, acompanhamento, monitoramento, exigir que a empresa faça o trabalho dela, tudo isso é fundamental. Mas sem pânico, gente, porque senão nós vamos transformar aqui a nossa região uma região proibida, as pessoas vão ter medo de vir para cá. Vamos baixar a bola, porque não é essa situação, de maneira nenhuma, não é essa situação nesta barragem que é considerada aquela que exige mais atenção. Olha, muito mais ainda aqui no programa Canal Aberto de hoje sobre esse assunto que é de real importância e muita relevância para todos nós. Um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. De volta, falando do guarda-móveis, que é a novidade que realmente se tornou muito importante aí para empresários, para pessoas, né, que têm dificuldade em guardar móveis, mercadorias em geral. Você pode deixar aí com o Rodolfo Herrera por tempo ilimitado e com total segurança e o preço bem acessível. Fica lá no Campos Elíseos, o telefone 3721-4767 à sua disposição.
Ivonete Dória, até queria pedir ao Paulo Tadeu se ele pudesse resumir bem as respostas, para a gente poder atender a todas as perguntas que certamente estarão chegando aqui no programa, né, Ivonete? Com certeza. O Alan já mandando aqui um grande abraço para todos nós, inclusive aqui para o Paulo. Obrigada. E temos também a participação do Guilherme, que já gostaria de ouvir a opinião aqui do Paulo Tadeu a respeito da expectativa, né, em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Já estamos saindo do assunto das barragens, né, Paulo? Bom, na verdade, o que a gente tem que dizer é o seguinte: do ponto de vista da economia do país, a gente torce para que tudo dê certo, mas a gente não pode ter muita expectativa num governo que começa mal, com esse enfrentamento aí com o mundo árabe, é uma coisa desnecessária, com esse fracasso que foi a reunião em Davos, com essas ações estapafúrdias, né, de ministros que batem cabeça, ministros que se dirigem aos brasileiros, chamando os brasileiros de cidadãos. Imagina o nível de uma administração dessa. Mas, na verdade, do ponto de vista da economia, do bem-estar das pessoas, a gente torce favoravelmente, mas estaremos atentos a todas essas iniciativas que são contra o interesse da população e da sociedade brasileira. Um abraço aqui para o meu amigo Reginho Bastos, está sempre acompanhando o nosso programa. Ele falando sobre o áudio dessa senhora, ele notou que no final ela afirma que deixou o número do celular dela com o pessoal lá da TV Andradas. Então, se alguma autoridade quiser investigar, né, e buscar alertá-la para não repetir, né, uma postagem dessa natureza, fica aí a nossa sugestão e a colaboração do Reginho. Bom, Adriano, mostra mais uma vez a foto, né, que registra aí imagens, né, de algumas barragens. Aquela mais vermelha ali é da Alcoa, Paulo? É isso mesmo, né? É importante que as pessoas que estejam assistindo possam observar o seguinte: você tem ali bem no meio ali, você tem um reservatório ali, uma cor vermelha bem escura. Bem forte. Bem forte. Acima dela e à direita, você vai observar uns campos como se fossem ajardinados, né? Todas essas áreas delimitadas ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que a gente enxerga, são reservatórios, barragens de rejeitos já utilizadas e já descomissionadas, já limpas. Você observa que já tem até vegetação. Você anda sobre aquilo que era uma lagoa de rejeito. Agora, essas 3 que você... e tem uma quarta ali mais embaixo, que você observa, tem uma esquerda aqui um pouco mais clara, tem uma verde escura lá do lado direito, bem retangular, e uma mais abaixo aqui. Essa que está aqui perto da vermelhona ali, que parece até um coração. Isso. Né? Isso é um tipo de represamento, um tipo de barragem bastante estável. Ela é construída objetivamente para isso. Ela não tem, por exemplo, contribuição de nascentes, não passa por ali nenhum córrego, nenhum rio para ir enchendo estas barragens. Ela é construída para depositar esse material, que depois ele vai ficar igualzinho àqueles que eu mencionei anteriormente. E aí, quando você vê essa foto, as pessoas... quem mora no Jardim Kennedy, no aeroporto, fala: mas eu tenho isso aqui em cima, eu corro risco? Não corre nenhum risco. As pessoas que moram no Kennedy, no Jardim Aeroporto, vocês não correm nenhum risco em relação a essas barragens. Primeiro porque elas são extremamente bem construídas, elas são barragens estáveis, e mais do que isso, se eventualmente elas tivessem um acidente, elas não verteriam, essa água não viria para o Jardim Kennedy nem para o aeroporto, ela iria lá para o Rio das Antas. Portanto, não há nenhuma necessidade de ter medo dessas barragens que aí estão, porque você observa como é que elas se comportam depois que elas estão completadas. Elas vão se tornar aqueles pequenos quadrados ali, que são uma espécie de reservatório de algum tipo de mineral que sobrou da atividade da empresa. Então, fiquem tranquilos, moradores do Kennedy, moradores do aeroporto, porque nenhuma dessas barragens oferece o menor risco para a população desses bairros. Muito bem, é o canal aberto à sua disposição. Pode mandar aí a sua pergunta. Eu tenho certeza que o Paulo Tadeu vai responder qualquer assunto aqui, não tem dificuldade nenhuma, né, Paulo? Nenhuma dificuldade, a gente até gosta, né? É isso aí. Ô, Adriano,
Hoje é terça verde do Super Vale, meu amigo. Você vai comprar aí o hortifruti da melhor qualidade para a semana toda, viu? Olha, laranja pera, R$ 1,79 o quilo. Batata doce rosada, R$ 2,49 o quilo. Cebola nacional, você vai pagar R$ 2,89 o quilo. Goiaba vermelha, R$ 3,49 o quilo. Abacate, R$ 5,99 o quilo. Alho importado a granel, R$ 11,90 o quilo. Na terça verde, nas 4 lojas do Super Vale. O tempo está voando aí, Ivonete. O que você tem para a gente? Bom, a gente tem aqui a participação do Cleiton Gonçalves, ele comentando aqui, né, sobre a repercussão das barragens em Minas vinculadas às mineradoras do estado. Ele gostaria também de ouvir a opinião, qual a visão do ex-prefeito e vereador sobre essa possível mineração cogitada em votação duvidosa no CODEMA, que pretendia explorar 22 hectares da mata nativa na Serra do Selado e no Parque Municipal da Serra São Domingos. Cleiton, realmente houve essa situação em que o CODEMA chegou mesmo a aprovar, mas a reação da sociedade foi pronta, inclusive lá na Câmara, né, nós tivemos uma posição muito firme dos vereadores, inclusive conduzido na época pelo Antônio Carlos como presidente. Nós chegamos a fazer até uma audiência pública em relação a essa autorização. Realmente, no nosso entender, na nossa compreensão, uma autorização absolutamente equivocada, uma autorização ilegal e que felizmente ela foi revertida, né? Ela foi anulada e nós estaremos atentos aí com qualquer iniciativa dessa natureza na Serra de São Domingos. No documento que nós recebemos hoje do Dr. Sidney Boccia, traz aqui uma espécie de um relatório sobre Minas Gerais, né? Algumas cidades, sem garantia de estabilidade. Caldas, 2 barragens. Aqui, com garantia de estabilidade. Poços de Caldas, 17 barragens. Sim. Fortaleza de Minas, 2 barragens. Nazareno, 6 barragens, tudo com garantia. Então, Poços de Caldas não tem no município. Agora, com relação à INB, Paulo, você que sempre foi um crítico, né, do transporte, fez várias manifestações na época, não é isso? Exatamente. Eu estou numa situação até confortável porque eu sempre fui um crítico em relação ao comportamento da INB com a região que nós residimos. Sempre tiveram uma visão muito militarizada da empresa, com pouca transparência, com pouco diálogo com a sociedade. Inclusive, autoritarismo mesmo, né? até, né? Inclusive não atende à imprensa. Inclusive aquele transporte que foi criminoso, mas que hoje está lá e tem que ser monitorado permanentemente, porque do mesmo modo que nós não aceitaríamos se soubéssemos, nenhuma outra região do Brasil hoje aceitaria essa transferência para lá. Agora é importante colocar, o Dr. Sidney coloca esse relatório para cá, e é muito importante dizer que realmente tem 2 barragens lá na INB, né? Uma que eu já mencionei, as 2 eu mencionei aqui. A barragem de Águas Claras, que verte aqui para Poços, e a barragem de Rejeitos, que verte para o Rio Verde, para o município de Caldas. Mas essas 2 barragens, elas tinham garantia de estabilidade até 2016. Em 2017 é que ela deixou de ter garantia de estabilidade por falta de documentação da empresa. A empresa deixou de apresentar documentos para a auditoria da FEAM. Então, isso mostra a negligência da empresa nessa apresentação de documentação. Mas não significa que de 2016 para 2017 as barragens deixaram de ser estáveis para serem instáveis, até porque não houve nenhuma mudança ali. Mas do ponto de vista legal, o promotor está absolutamente correto. Quer dizer, hoje, em qualquer circunstância, seria considerado que a empresa tem 2 barragens instáveis. Uma delas é essa de água limpa, né, chamadas Águas Claras, que é a que verte para Poços de Caldas, né? Então, é preciso compreender isso. Agora, com relação às barragens de Poços, o número é 17, salvo engano, 9 ou 10 delas são da Alcoa, foi aquela que nós mostramos aqui. A maioria delas já descomissionadas, já limpas, já cobertas, já vegetadas, inclusive. E aí, quando você fala em 17, você fala, mas quantas outras? Aí você tem pequenas, de 4 mil metros cúbicos, 4.500 metros cúbicos, você tem algumas pequenas, algumas empresas que têm essas barragens lá. Agora, nós temos outras barragens muito importantes em Poços, Antônio Carlos, não sei se eu posso falar delas,
que são as de abastecimento de água. Exatamente, daqui a pouquinho a gente vai te perguntar sobre isso, porque ontem surgiu aqui uma pergunta de um telespectador falando da barragem do Cipó, que eu acho que não, sinceramente, pode ter preocupação, mas eu acho que nem tanto, né? Ô Ivonete, eu queria falar agora do Palácio dos Fogões, que segue entregando o seu gás, agora em novo endereço, lá na João Pinheiro, pertinho da Cromoarte, com o comando do meu amigo Luiz Carlos Pioli. É só ligar 0800 283 3277. Diga aí, Ivonete, mais perguntas, por gentileza. Bom, a Rose, ela comenta aqui que o esposo dela trabalhou diretamente nesses lagos ali da Alcoa, diz que realmente não há risco. Ela comenta. E a INB também trouxe aqui para a gente um esclarecimento, né, dizendo que em Caldas é monitorada, não oferece risco ao trabalhador, ao meio ambiente, às comunidades vizinhas, à unidade. E com essa conclusão do laudo da universidade, foi constatada a necessidade de desativação do sistema extravasor atual para a construção de um novo dentro das mais modernas práticas. O serviço foi contratado em caráter emergencial em dezembro do ano passado e agora... Não é? Lembrando aqui que a previsão para o término das obras é em junho deste ano. É interessante essa questão do extravasor, para as pessoas entenderem, né? O extravasor é o seguinte, quando o reservatório ele atinge um determinado nível, ele tem que sair, porque ele não pode passar por cima da crista da barragem. E no caso ali da INB, é o que eles chamam de extravasor de tulipa. Quem conhece ali Caconde, conhece aquela taça bonita que tem na barragem da represa de Caconde, que quando enche fica bonita, ela entra água por dentro, faz uma nuvem maravilhosa e tal. Esse tipo de extravasor hoje não é considerado mais adequado. Trabalha-se muito mais hoje com extravasor na crista da barragem, outras alternativas, porque essa não se sabe exatamente como que estão as condições lá embaixo. Então, há necessidade mesmo dessa mudança e é isso que eu sei que está sendo feito lá. Agora, na minha opinião, o caminho mesmo ali é a desativação dessa bacia de rejeitos. Não existe necessidade mais disso. É pegar o que está lá dentro e levar de volta para casa da cava da mina. É muito mais barato, muito mais seguro e tira essa preocupação da população. Muito bem, siga mandando aí as suas perguntas e participações. E temos fotos também, viu, Antônio? Fotos? Da Avenida Antônio Carlos, viu, que tem seu nome aí, infelizmente a avenida... Eu queria até agradecer aqui a atenção do Mauro, da Defesa Civil, que eu não conheço pessoalmente, pelo menos não me lembro, esteve lá verificando, né? Essa construção já foi notificada, né, embargada, paralisada, depois teve autorização para continuar. Inclusive mandaram fotos aqui para a gente, nós vamos mostrar já em relação a essa construção lá próximo à mina do Munjolinho. A gente vê ali um terreno, né, com muitas pedras expostas, muitas delas inclusive obstruindo ali a calçada, a terra também que chega até a rua, né? Então muitos buracos também a gente pode observar nessa avenida, sem contar, Antônio Carlos, que tem outra parte ali também, numa outra obra, que a gente vê também uma mesma situação, né? Então a gente observando ali, ele está pedindo, essa pessoa que nos encaminhou essas fotos, pedindo para que haja uma providência, né, naquela avenida. Daqui a pouquinho o Adriano Aranda vai ajeitar as fotos aí. Nós temos muitas fotos, como sempre, né? A cidade vai crescendo, né, Paulo? E os problemas vão aparecendo no dia a dia, né? Vai na mesma direção. Da medida que a cidade cresce, os problemas também aumentam na mesma proporção, né? É isso aí. Ô Adriano, deixa eu falar agora da Marmoraria Contorno. Está procurando granito e mármore? Vá lá, Ardósia, Pedra São Tomé e muito mais. Marmoraria Contorno, pertinho lá do Hospital Santa Lúcia, com o Sebastião, com a Tânia, atendendo você com aquela gentileza. Bom, vamos ver então. A semana passada nós abordamos aqui um assunto inusitado, né? Ali na Francisco Salles tem um ponto de táxi, né, à beira do rio, e segundo consta, um taxista lá detonou os bancos ali colocados para evitar que andarilhos ficassem ali dormindo e tudo mais, né? A nossa equipe foi ver de perto, uma denúncia do sargento Plácido, e veja agora aqui a matéria no Canal Aberto.
O Plácido Inconformado chama a atenção quanto aos casos de vandalismo praticados por pessoas que quebraram a maioria dos bancos que ficam na calçada deste trecho da Avenida Francisco Salles, próximo ao terminal de linhas urbanas. É um crime de danos ao patrimônio público, né? E é um banco que a gente vem, senta, tem um local bastante legal para a gente sentar, bater aquele papo, porque tem mais árvores, tempo de calor é muito bom, a gente tem muitos amigos e quando viemos aí está quebrado os bancos, né? Quem passa pelo local e utiliza os bancos também reclama do descaso com o patrimônio público. Isso aqui é gostoso, refrescante, a sombrinha é gostosa, mas os vândalos, né, tá destruindo o que é nosso mesmo, né? Isso não pode ficar acontecendo, né? A gente tem que ter cuidado do que é nosso, né? Tem que preservar a praça, preservar, né, conservar, né? Muito bom aqui. É uma coisa que tem que resolver isso o quanto mais breve possível, porque os bancos é para sentar, não é para dormir. Tem senhoras com criança, tem tudo. Quer sentar, não tem jeito de sentar, porque os bancos estão tudo quebrado. Não tem jeito. Não tem jeito, alguém tem que arrumar isso aí, quem é que vai arrumar? Quem tem que consertar os bancos é a Prefeitura e o setor responsável pela manutenção é o da Secretaria de Serviços Públicos. Por telefone, o secretário Tiago Biagione informou que além dos bancos daqui da Avenida Francisco Salles, outros em diversas regiões da cidade que também foram alvos de vandalismo serão substituídos. Faz falta para a nossa cidade, porque para consertar vai ter que se gastar e é dinheiro que a gente paga, que poderia ser investido para a educação, que poderia ser investido aí para a questão da saúde e que essas pessoas com a mente fraca não têm essa visão e acaba não contribuindo em nada para a nossa população de Poços de Caldas. Tá aí então, né, essa situação que a TV Poços mais uma vez registra. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a opinião aqui do Paulo Tadeu. Ô Adriano, vamos dar uma chegadinha na rua Mato Grosso, que lá está a Bruna Pou, essa loja que as mulheres adoram, né? Sempre com as últimas novidades em cores, modelos maravilhosos para você e para todas as idades, tá bom? Para conhecer a Bruna Pou, olha que beleza, preço super acessível porque é fabricação própria. A Mato Grosso com Francisco Salles, pertinho da estação do Bondinho. 12h44, Ivonete, diga aí por gentileza. Bom, tem pessoas aqui comentando, né? Muitos, aliás, mandaram também essa mesma foto que nós mostramos aqui dos terrenos, do Kennedy, enfim, da Alcoa, comentando sobre esse assunto, né, Antônio Carlos, que realmente se espalhou aí nas redes sociais. Uma total irresponsabilidade. E a gente tem aqui, inclusive, pessoas comentando, será que não foram os tremores, né, que aconteceram aqui em Minas Gerais, que também fez com que abalasse as barragens, né? Então, acaba levantando opiniões de todos os tipos. A gente tem aqui a participação também da pessoa perguntando o seguinte, se o Paulo Tadeu tem intenção de ser prefeito novamente aqui de Poços de Caldas. É o Luiz. Olha, Luiz, em política a gente não pode dizer que não quer nada ou que não vai... Nada é definitivo em política, né? Nesse momento eu quero continuar exercendo mesmo minha atividade como vereador e fazer da melhor maneira possível. Agora, o tempo é que vai demonstrar possibilidades, chances ou mesmo oportunidade. É claro que qualquer pessoa ficaria muito honrada de ser prefeito de Poços e voltar a ser, então, uma honra ainda maior. Mas, mesmo com essa crise toda financeira, né, Paulo? Mesmo com essa crise, porque a gente tem uma outra abordagem, tem um outro olhar sobre a administração pública. Eu tenho ali buscado na Câmara e tenho buscado me especializar muito nessa questão orçamentária, tenho sido ali um vereador muito atento na execução do orçamento, na formulação dos orçamentos, enfim, isso demonstra inclusive que a nossa cidade é completamente viável, mesmo com toda a dificuldade. Eu tenho dito que a receita do município, quer dizer, o dinheiro que entra para os cofres da prefeitura e da administração indireta, DEMAI, autarquia, etc., o dinheiro que entra nos últimos anos é um dinheiro crescente, não é decrescente. A receita de Poços não está caindo, a receita de Poços está crescendo. Há uma dificuldade aí na gestão das despesas, mas que a receita, com toda a crise que o Brasil
e o estado de Minas Gerais está vivendo, Poços de Caldas poderia dizer que é uma ilha em termos de crescimento de receita. Daqui a pouquinho nós vamos exibir também uma fala do engenheiro Hélio Scalvi, né, que trabalha na INB e participou hoje do Jornal do Sul de Minas. Ivonete, vamos lá, tem muitas perguntas chegando aí, por favor. Realmente, Antônio Carlos, a Daniela também gostaria de ouvir a opinião do Paulo sobre o adiamento, né, da volta às aulas. Gostaria de saber se isso é legal, por que isso acontece, né, para começar as aulas lá em fevereiro. Olha, eu não me lembro na história de Poços de começar um ano sem que as pessoas soubessem o dia do início das aulas. O ano letivo é algo que se define no mês de agosto do ano anterior. É algo inusitado, realmente demonstra um esgarçamento mesmo da capacidade de decisão da atual administração. Isso é um absurdo, porque são 200 dias letivos. Se ele começar dia 1º de fevereiro ou dia 1º de abril, são 200 dias letivos. E o custo é o mesmo. Então, não há razão para essa confusão que foi criada. Salvo se está querendo dizer o seguinte: olha, apesar de todas as dificuldades, nós vamos começar o ano letivo no dia 18 de fevereiro. Esse adiamento é um equívoco, essa condução do problema está errada. Prejudica muito a população, prejudica muito os estudantes, a organização das famílias em relação ao trabalho e ao estudo dos filhos, portanto, não se justifica. Eu creio que é a primeira vez que Poços de Caldas inicia um ano sem saber que dia que começam as aulas. Então, realmente, não se justifica, sob nenhuma hipótese. Bom, vamos dar uma chegadinha mais uma vez no Campos Elíseos, porque lá está a Raia 96. Mais um grande empreendimento esportivo, natação, hidroginástica à sua disposição. Você pode marcar aí um horário para conhecer, para ver de perto. 99731-2009, atendimento de segunda a quinta, de 7 da manhã às 11 e das 16 às 22 horas, tá bom? Turmas de bebê, crianças, adultos. Vale a pena você conhecer, né? Você que mora aí na Zona Leste, uma ótima opção para natação e hidroginástica. 12h49, vamos mostrar as fotos lá da Antônio Carlos então, Adriano, por gentileza? E até para ouvir também a opinião aqui do Paulo Tadeu nessa área aí, ele que já foi prefeito, né? É uma intervenção... Assim, na Avenida Antônio Carlos, olha aí. Antônio Carlos, nós já tínhamos mostrado aqui uma outra oportunidade, no ano passado, quando a calçada foi totalmente obstruída e aí também, Antônio Carlos, tudo isso. Por isso que eles estão pedindo. Tem buraco também lá, né? Buraco no asfalto, né? A calçada obstruída. Olha a situação também, a gente pode observar ali que realmente está precisando de bastante cuidado. É uma avenida importante, né, da nossa cidade, que interliga ali vários bairros. O Mauro da Defesa Civil, ele nos telefonou ontem, aí já é uma outra intervenção, não é a mesma, né? Que essa aí que é a grande preocupação. Ele disse que tem muitas pedras e que não há risco pela Defesa Civil, não há risco de queda, né? De barreira, essa coisa toda. Mas eles têm que desobstruir a calçada, né? No mínimo, né? É Vanduil que nos encaminhou essas fotos. Na verdade, eu conheço bem ali, eu passo muito por lá. Eu não tenho tanta segurança, mas também não sou técnico na área, mas eu não tenho tanta segurança de que esses pedaços, essas fraturas de rocha aí não possam ser deslocadas aí por uma chuva mais forte, não. Eu acho que isso aí merece cuidado, merece maior atenção. E a situação da pavimentação do Antônio Carlos, como de resto de boa parte da cidade, é lamentável. É triste ver a situação em que chegaram as vias públicas de Poços de Caldas em relação à pavimentação. Muito bem, muito obrigado, Vanduil, e muito obrigado também ao Mauro da Defesa Civil pela atenção, ele que tem procurado aí, dentro das possibilidades, fazer um bom trabalho. O DR, que ontem nós até elogiamos aqui, porque atendeu aí as reclamações de poda de mato, hoje também estava trabalhando na sinalização ali da avenida que passa pelo Bortolã, né? Ali leva o nome de rodovia José Aurélio Vilela, João Pinheiro, né? Mas está aí o DR fazendo a sua parte e procurando, né, dar mais segurança nessa via de enorme movimento na nossa Poços de Caldas, mesmo na entrada da cidade,
que precisa realmente de mais segurança, né? E o mato ali ainda está alto, mas de acordo com o Dr. Fernando, diretor do DR, será cortado nos próximos dias com essa falta de chuvas, né, que nós estamos tendo aqui no momento. Diga aí, mais uma contigo, por favor, Ivonete. O William, ele gostaria de ouvir também uma opinião aí curta do Paulo Tadeu, comentar sobre as últimas delações ali do Palocci. E o Alexandre também, né, falando aí, gostaria de saber o grau de culpa do Pimentel nessas tragédias. De Brumadinho, né? Veja bem, com relação à questão do Palocci, eu lembro a Idade Média, né? Quando você tirava confissões a partir de torcionamentos físicos, né? Só mesmo o Brasil para aceitar delações com base em tortura psicológica. Coloca a pessoa na cadeia até que ela diga aquilo que o juiz quer ouvir. Então, já ficou suficientemente claro a parcialidade do juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro da Justiça do atual governo, e que não se manifesta sobre um governo suspeito de ter relações diretas com as milícias criminosas, com o crime organizado no Rio de Janeiro, e que trabalhou todo esse tempo realmente para desfigurar a opinião pública em relação ao PT. E agora o Palocci, depois de 2 anos de prisão, faz uma delação para sair de lá livre, solto e milionário. Com relação... por que milionário? Porque, de fato, aí eu quero dizer o seguinte, de fato, esse é uma das figuras, e o Antônio Carlos sabe bem disso, porque eu nunca escondi isso nas nossas conversas na Câmara. Essa é uma das figuras nefastas do PT e que nós sabíamos que ele não tinha o mesmo compromisso que o restante do partido. Esse, de fato, eu não tenho a menor... O Vaccari também, Paulo? Não. O Vaccari é um sujeito corretíssimo. O Vaccari está preso injustamente, um sujeito corretíssimo. Então, o que se fez com o Vaccari é o seguinte, na medida em que ele negociava doações corretas, qualquer tesoureiro de partido faz, doações formais ao partido, essas doações formais foram transformadas em doações criminosas. Ah, não, mas é porque tinha um contrato não sei aonde, é porque tinha um contrato não sei aonde. Ele sempre fez isso e eram doações formais, doações formalizadas. Então, não tenho nenhuma paciência com esse tipo de situação. O Léo Pinheiro, por exemplo, que disse 3 vezes que o apartamento do Guarujá não era do Lula. A partir do momento que ele aceitou dizer que era do Lula, ele foi solto, saiu de lá, leve, solto e milionário, e agora com um genro, chefe da Casa Civil do atual governo. Quer dizer, a gente precisa começar a observar essas relações. Genro do Léo Pinheiro? O genro do Léo Pinheiro é o chefe da Casa Civil do Jair Bolsonaro. Então, essas relações, essas inter-relações mostram claramente o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Não significa que não tenha corrupção, não significa que não deva ser combatida a corrupção. Agora, não se combate corrupção, inclusive, escondendo informação da população. Porque enquanto o presidente da República estava lá passando esse vexame na Suíça, nós tínhamos o vice-presidente da República aqui reduzindo o acesso às informações por decreto. Agora as informações, inclusive funcionários de baixo escalão, poderão considerar que determinado tipo de informação é sigilosa e não deixar transparecer. Isso que demonstra, isso aqui é uma diferença entre o governo democrático, que não tem nada a esconder, e um governo que começa a esconder aquilo que está acontecendo, o que vai acontecer. O que vai acontecer agora é um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Hoje, gente amiga, hoje tem ofertas no Super Vale para você economizar realmente de verdade. É a terça verde do Super Vale, onde você vai encontrar o que há de melhor no hortifruti. Olha, pepino caipira ou abobrinha Itália, R$ 1,79 o quilo cada item. Limão Tahiti, R$ 2,49 o quilo. Tomate para salada, R$ 2,89 o quilo. Abacate, R$ 5,99. Milho verde na bandeja com 5 unidades, R$ 3,49. Atenção, hein? Vá lá para o Super Vale na terça verde, ofertas realmente imperdíveis.
Bom, nós vamos dar uma olhadinha então na fala do engenheiro Hélio Scalvi, hoje no Jornal Sul de Minas, inclusive para seu conhecimento e para nossa avaliação aqui também. As barragens aqui de Poços de Caldas, e principalmente a da Nuclebras INB, que eu conheço muito, porque eu participei da construção da barragem no final da década de 70, né? No início da década de 80, quando eu cheguei aqui, estava em construção, então eu tive a oportunidade de acompanhar. Foi construído dentro das melhores técnicas existentes no Brasil naquela época, e naquela época nós tínhamos profissionais de primeira linha, profissionais de geotecnia, de geologia, de engenharia civil de primeiro nível. E foi construída e é completamente diferente. Ela tem uma fundação de concreto, depois tem um enrocamento, ou seja, começa com grandes blocos de pedra, vai subindo até chegar em areia fina, depois sim tem o corpo, que é um corpo de terra, tudo isso compactado. Das laterais também temos enrocamento. E a construção é feita de uma forma tal que as pressões elas são direcionadas para as bordas da represa e não para o centro. E outra coisa, o material que está depositado dentro da barragem da NB é um material muito mais seco, muito mais inerte do que o material que tem dentro das barragens de minério de ferro. Isso faz, então, com que nós tenhamos uma estanqueidade, nós tenhamos uma segurança, uma capacidade de reservar com muito mais segurança do que aquelas barragens que são feitas assim para reservar um material extremamente úmido que quando rompe foi aquelas duas tragédias, acontecem essas duas tragédias que nós vimos aí. Então a forma de construção das barragens da ANB e também da Alcoa, a Alcoa gasta alguns milhões de dólares para poder construir barragens. As barragens da Alcoa são modelares no mundo. Elas trazem as melhores expertises no mundo para construir suas barragens. Das 9 barragens da Alcoa, 5 já estão descomissionadas, ou seja, já estão revegetadas, já estão completamente anuladas. Então nós temos grandes diferenças com relação à forma de construção. Isso garante a essas barragens uma estanqueidade, uma possibilidade de manter os seus resíduos ali dentro sem maiores problemas. Muito obrigado, Adriano Aranda. Deixa eu falar agora para você, meu amigo, da Ortocrim. Você sabia, Adriano, que a Ortocrim é a loja oficial Ortocrim em Poços de Caldas? É essa loja aí, viu? Para você ter uma vida com mais saúde, conforto e disposição no dia a dia. Vá lá na Rua Alagoas 77, pertinho do Postop, lá está a Ortocrim, a loja oficial de Poços de Caldas. Gente amiga, muitas perguntas chegando aqui. O Paulo ouviu um comentário rápido aí da fala do Hélio Scalvi, por favor? O Hélio é um profissional respeitadíssimo na área dele, né? Ele fala com muito mais propriedade do que eu. Na verdade, eu busco conhecer e sempre tive interesse nessas questões, sobretudo por conta do trabalho que eu desenvolvi quando prefeito na proteção das águas e que envolveu um trabalho muito bom lá na Saturnino de Brito. Agora ele, de fato, tem um conhecimento técnico elevado e vai mais ou menos na direção do que eu tenho dito mesmo, quer dizer, não há riscos, de fato é preciso ter cuidado com essa disseminação de informações que levam aí a uma compreensão equivocada dos processos. É claro que isso justifica em função dessa tragédia, as pessoas ficam todas assustadas, né? Mas a rigor é bem nessa linha que o engenheiro Scalvi colocou, que eu faço a defesa da situação absolutamente tranquilo de Poços de Caldas em relação a essas barragens. Adriano, veja bem, meu amigo, com a Ótica Deville, as grifes e marcas mais famosas estão lá na Ótica Deville, com toda certeza, viu? Óculos de sol, óculos de grau para homens, mulheres, crianças. Vá lá, fale com o Ciro Vilela, com a Kátia, com a Bárbara, e você vai gostar do atendimento VIP para você na Ótica Deville, Gentil Messias, pertinho da Unimed. Vamos correndo contra o tempo aqui para atender todo mundo, hein, Ivonete? Muitas participações. O Tadeu Ranauro, por exemplo, ele lembra aqui, né, sobre o atraso nessas aulas, se não é por conta, né, do governador. Essa mensagem não é do Tadeu Ranauro. O Tadeu Ranauro é uma outra mensagem daqui a pouquinho. Muitas mensagens. Muita coisa, viu, Tadeu? Na verdade... Já a gente acha, Tadeu. Bom, vamos trazer então a do Luciano, ele que é do Jardim Aeroporto, comentando o seguinte:
se vai acontecer realmente, né, vai ser votado ou não o estatuto da prefeitura, porque a cidade está com falta de fiscais, ele comenta. Na verdade, nós temos informação lá na Câmara que esse ano o Executivo envia para lá, né, um projeto de regime jurídico único, e nós estamos aguardando para ver que modelo, que proposta que ele vai enviar para que a gente possa iniciar essa discussão. Mas até aqui não há nada ainda concreto sobre essa questão do regime estatutário. Com relação à ausência de fiscais e tal, trata-se também de ausência de concursos públicos, né? E é claro que possivelmente a administração esteja optando por não fazer novos concursos no regime seletista. Deve ser isso. Então, o Tadeu Ronaldo falou sobre a Serra de São Domingos, né, licenciamento ambiental e tudo mais. Eu acho que, no caso do CODEMA, né, no final do ano passado, então eu creio que já foi respondido, eu que fiz a confusão aqui dessa pergunta. Um abraço, viu, Tadeu? Flamengo joga hoje, hein? 9 da noite, contra o poderoso Boa Vista pela Taça Guanabara. Vamos lá, Ivonete, mais uma aí, por gentileza. A Josiane faz aqui uma reclamação, Antônio Carlos, ela comentando sobre alguns agentes de trânsito, ao invés de fazer um bom trabalho, ficam preocupados em aplicar multas, né, em cidadãos pós-caldense e também nos turistas. Ela reclama também, né, que simplesmente anota a placa, sem diálogo, sem nada, enfim, fazem isso rindo. Ela está aqui muito indignada com a situação. Hoje pela manhã eles estavam até fazendo um bom trabalho ali na Prefeito Chagas, com a Rua Assis, local de grande movimento. O semáforo estava com alguns problemas, né? E eles estavam ali trabalhando. Você tem alguma opinião a respeito do agente de trânsito, Paulo? Eu entendo que isso é recorrente, sempre tem esse tipo de reclamação mesmo sobre a forma de abordagem. Eu acho que isso tem que insistir, né, na capacitação, na forma dessas pessoas abordarem, né, os usuários aí das vias públicas de Poços de Caldas. Mas que é um serviço necessário, sem dúvida nenhuma é. Eu acredito até que deveria aumentar, né, a quantidade de agentes de trânsito, porque o trânsito em Poços de Caldas ficou muito confuso, né, e a cidade tem um centro que é antigo, né? E o número de agentes que nós temos hoje, é um número menor do que aquele que foi autorizado pela lei que nós votamos lá na Câmara. Muito bem, muitas fotos aí, Adriano. Vai seguindo, por favor, com as fotos que você nos ajuda aqui para a gente atender a toda a demanda. A Rua Beira-Linha, olha como é que está a Rua Beira-Linha. O Josafá Rodrigues passou por lá hoje, uma verdadeira buracolândia, infelizmente. Olha que tamanho de cratera, é difícil passar por ali, né? Aí, muito obrigado, Adriano. Nossa. Situação caótica, hein? Terrível. Terrível. Terrível, realmente. Vamos enviar as fotos aí para o secretário Cortesano, pedindo a ele aquela atenção. Agora, nós estamos ali, nesse local. Ontem um rapaz me parou na calçada, na rua ali, né? Na calçada, porque na rua é perigoso parar a gente, que senão corre o risco de ser atropelado, né? Na rua Junqueiras, falando desse posto de combustíveis, né, que é uma particular, lógico, né, ali ao lado da estação da FEPASA, e que está desativado. E segundo esse rapaz, é uma lástima o que acontece aí, porque os usuários e andarilhos, né, ficam por ali fazendo as suas necessidades. E ali, antes da João Pinheiro, mudou muito o panorama comercial ali. Sem dúvida. Né? Ali tem açougue, tem comércios. Olha a situação de hoje pela manhã, né? De hoje pela manhã. Então eu queria fazer um apelo aqui aos proprietários que, por gentileza, da mesma forma que recentemente, modéstia à parte, nós ajudamos a resolver um problema de um outro posto de combustíveis lá no Santa Rosália que foi fechado, foi lacrado, impedindo o uso indevido por andarilhos e desocupados. Tem uma placa ali de aluga-se, mas já há algum tempo eu acho que a prefeitura deveria ser mais rigorosa, né, com esse tipo de estabelecimento comercial, né? Olha aí, está sendo usado de uma forma indevida. Enquanto não alugar, né, tá um mau cheiro danado ali, o rapaz tem toda a razão de reclamar, e a prefeitura não pode providenciar, por exemplo, uma limpeza, né, porque ali é empreendimento comercial. Antônio Carlos, eu acho que ali é uma situação em que a prefeitura deveria, né, buscar entendimentos aí com os proprietários no sentido de desapropriação dessa área
e da recomposição arquitetônica desse armazém aí em consonância com a estação ferroviária. Acho que não cabe mais um posto de gasolina nesse local. Ok, muito obrigado, viu, Adriano Aranda? Deixa eu falar do meu amigo vovô Volpin, hein? Ele tem também agora uma super equipe para reformas na sua casa, no seu apartamento, tá bom? Para tirar aí uma infiltração, resolver um problema no piso. Fale com o Volpin, 999397077, e já na fase final de acabamento, o empreendimento lá no Jardim Hortênsias, que pode ser seu também, viu? Tá uma beleza realmente e você vai morar bem com o Volpin Construções, certamente. Vamos em frente, Ivonete, que hoje a corrida é contra o tempo. Muitas participações, inclusive o Mário Chianello, ele também está assistindo o programa, né, elogiando aqui, dizendo que a forma, né, como estão sendo essas informações, realmente estavam sendo difundidas, trazendo muito desalento para as pessoas, né? Aquela que passou aí por várias pessoas pelo WhatsApp. Ele comenta, inclusive, que trabalhou na área de resíduos da Alcoa por 14 anos e ele endossa aqui as palavras do Paulo Tadeu. Verdade. Ele trabalhou lá, tem muito conhecimento desse trabalho de barragens. Ele é um especialista, inclusive. Muito bem. E o doutor Gustavo Manzoli, delegado regional, já tem conhecimento do áudio dessa senhora que espalhou terror aí nos grupos e de uma forma, na minha visão, irresponsável, inclusive não se identificando, né? Falando de uma clínica que ninguém sabe qual é a clínica. Tem mais aí, Ivonete? Temos. A Juliana, ela comenta que é admiradora do trabalho aqui do Paulo Tadeu, mas ficou ressentida com aquela história. Ela comenta que já faz tempo, mas de mandar o povo comer grama. Ela gostaria de se isso atrapalhou a sua carreira ou não. Olha, eu já tive a oportunidade de explicar isso muitas vezes, né? Às vezes a forma como a gente reage a um contexto, né, em que eu fui agredido numa sequência absurda que nunca havia acontecido aqui em Poços. E eu quero dizer que o meu Twitter era nacional, ele tinha 25 ou 26 mil seguidores no Brasil inteiro, não se dirigia ao público de Poços de Caldas especificamente. E o Twitter era um Twitter bem humorado, na verdade dizia o seguinte, olha, não comam e tal, mas eu já tive a oportunidade de dizer, olha, as pessoas que se sentiram ofendidas, eu não tive nenhuma dificuldade de imediatamente pedir desculpas, mas foi uma reação a um momento de disputa intensa, bastante ácida, né? De disputa política terrível. Eu fui agredido verbalmente na rua, numa sequência de 3 vezes, uma delas inclusive com meu neto de 3 anos dentro do carro. Enfim, aquele momento era um momento de tensão e eu fiz um desabafo num Twitter nacional. Houve um oportunista aí, que é conhecido de todo mundo, que se elegeu no brilho de outro e que acabou tentando, sem brilho nenhum, tentando utilizar essa minha fala para dizer que eu havia dito isso ao povo de Poços de Caldas. Eu jamais me referi ao povo de Poços de Caldas. Eu voltei para a Câmara e ele não voltou. O intervalo, na sequência, é rapidinho, não é, Adriano? Canal Aberto volta já já. Olá, gente amiga, ó, tá aí a Unipartes, hein? A Unipartes tem tudo para você, meu amigo funileiro, cuidar bem do carro do seu cliente, tá? Capô, paralama, para-choque, farol, lanterna, tudo para a reforma do carro do seu cliente. Você, funileiro, encontra na Unipartes, é lá pertinho do Pampa Churrascaria e você certamente vai ter o melhor preço e o melhor atendimento. 13h15. O pessoal continua mandando muitas perguntas, hein, Ivonete? Represa de Cipó, Saturnino de Brito, é isso mesmo? Exatamente. A Ana Maria, ela gostaria de saber como anda, né, a situação aí, como é que anda a barreira do Saturnino de Brito. Barragem, né? Barragem. Olha, eu queria dizer o seguinte, eu tive a oportunidade de dizer ontem, Saturnino de Brito é uma obra-prima da engenharia nacional. É feita por um dos engenheiros mais importantes da história da engenharia do Brasil. Ela é muito bem construída, ela é encaixada em rocha, ela foi construída exatamente para conter a água
no sentido de evitar os alagamentos e as enchentes que eram comuns aqui no centro de Poços de Caldas. Esse foi o objetivo dela, tanto é que o reservatório dela é relativamente pequeno. E ela tem uma engenharia muito interessante, porque ela tem a barragem, né? E ela tem um extravasor, quer dizer, uma saída de água que fica abaixo da barragem. Quer dizer, no momento em que a água sobe, ela nunca vai ultrapassar a crista, vai passar por cima da barragem, porque ela tem um extravasor do lado direito, né, que fica abaixo do outro nível, e exatamente para proteger a barragem como um todo. Além disso, quando nós estivemos na prefeitura, nós fizemos um trabalho de desassoreamento lá do Saturnino de Brito, né, de todo o reservatório, tiramos centenas de milhares de lama, de metros cúbicos de lama de lá, e fizemos também um trabalho do DME, com a engenharia do DME e recursos do DME, nós fizemos um trabalho também de reforçar um extravasor que tem embaixo, quer dizer, aumentar a capacidade desse extravasor de baixo, quer dizer, melhorar as condições de segurança e melhorar, inclusive, as condições de vazão sanitária do rio. E na ponta desse extravasor foi colocado um dispersor. Quer dizer, quando a água sai por ali, ele dispersa, ele joga a água para cima, essa água é oxigenada e melhora a qualidade da água que vai para os rios que cortam a cidade. O cipó também é de engenharia local, mas é muito bem construído. O cipó, qualquer barragem que vai ser feita, faz-se um estudo da maior chuva em determinado período. No caso do cipó, através de projeções matemáticas, se conseguiu apontar qual foi a maior chuva de Poços de Caldas, do Planalto de Poços de Caldas, em 10 mil anos. E a partir daí, olha, onde passaria a água se tivesse uma barragem aqui com essa maior chuva de 10 mil anos? Ela passaria, por exemplo, nessa altura. Então, o que é que eles fizeram? Eles colocaram aqui o extravasor, quer dizer, uma saída aqui, uma vertente, 4 metros abaixo. Quer dizer, ainda que se tenha a maior chuva dos últimos 10 anos, a água vai subir a no máximo 2,5 metros, 2,70 metros, sobrando aí no 1,30 m de crista de barragem para margem de segurança. Então são barragens absolutamente seguras, não há nenhuma necessidade de preocupação com essas barragens. Uma construída pelo melhor que nós temos de engenharia nacional na história do Brasil e a outra construída pelo melhor que nós temos no Brasil de engenharia de geração elétrica, que é o DME de Poços de Caldas. Muito bem, vamos lá para São João da Boa Vista, Flor do Cedro, Adriano Aranda, especializada na fabricação e comercialização de móveis em madeira maciça de demolição, objetos decorativos, artesanato. E a promoção, hein? Toda loja em oferta, até 30% de desconto em decoração e 15% de desconto em móveis, tá bom? Desconto à vista ou valor da etiqueta em até 12 vezes no cartão ou boleto bancário. A Flor do Cedro, na rua Coronel Ernesto de Oliveira, 374, no centro. Ô Adriano, vamos ver fotos lá da rua Tupinambás, né, na Vila Tone. Nosso amigo Fábio Terra nos mandou a situação de algumas árvores lá que acabaram sendo atingidas pela ventania do último final de semana, né? Na sexta-feira, principalmente, algumas árvores que caíram, e o secretário Tiago Biagioni já recebeu as fotos e disse que a equipe irá ver de perto a situação e resolver o problema aí na rua Tupinambás, no bairro Vila Tone. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, Adriano Aranda. Agora é o Bortolã, terrenos sujos, abandonados. O meu amigo Zinho do Bortolã dizendo que já matou cobra por lá na Alameda Bortolã. E infelizmente é uma situação que nós temos também na cidade, né? Proprietários compram terrenos aí para exploração imobiliária e acabam esquecendo da limpeza, né, Paulo? Lamentável. Isso, né? é muito doloroso, muito triste, além daquelas pessoas que ainda têm hábito de depositar lixo no terreno baldio. Quer dizer, cria um problema. Eu não saberia dimensionar, mas eu tenho certeza que nós temos um custo extraordinário na área de serviços públicos apenas para cuidar, para dar conta dessas formas indevidas aí de cuidado com o terreno e de depósitos
indevidos de resíduos em terrenos baldios. E ali os 7 eventos de gastronomia saindo do padrão, inovando a cada domingo uma especialidade diferente, né? Porco no rolete, panceta pururuca, costela no fogo de chão, pernil defumado, porco paraguaio, né? E também a locação do espaço para eventos, festas, tá bom? Com salão para até 600 pessoas no mesmo ambiente, uma grande estrutura, área verde, tá? Para cerimônias. Então vai conhecer a Avenida Sinésio do Lago, lá no Campo das Aroeiras, o antigo Castelinho, telefone 3721-4566. Ivonete, mais uma contigo então aí, por gentileza. Nós vamos mostrar agora terrenos, Antônio Carlos, que está preocupando ali muitas pessoas, terrenos preocupantes, né? Na realidade, a gente está vendo ali, olha... Esse já é antigo também, hein? O Valdeci, ele é morador da Estância São José, na Elis Regina, ele comenta sobre esse mato altíssimo e até cobra, ele já viu por lá. Igual no Portolãozinho, matou cobra também lá, né? Dá medo, né? Olha aí, Antônio Carlos. Sem dúvida, é um problema de saúde pública, é um problema de sanidade mesmo. É preocupante mesmo, a gente está observando, não é, esse terreno aí, Valdeci, que nos encaminhou essas fotos, muito obrigada. E temos um outro, Antônio Carlos, também, que está aborrecendo demais os moradores, porque é uma reclamação, a situação desse terreno é atrás do alxarifado do DEMAI, e até hoje não foi resolvido. Esse aí? Não, o outro. Vamos em frente, Adriana. Isso, é esse aí agora. Eles comentam, os moradores, que esse espaço diz respeito à prefeitura, está um descaso, não é? O mato está invadindo a propriedade particular e é o Isaac que nos encaminhou essas fotos. Meu Deus, eu vou mandar para o DEMAI. Se for do DEMAI, eu tenho certeza que eles vão tomar aí as devidas providências, viu? Tá feia a coisa realmente lá no... Santa Rosália, né? Santa Rosália aí. Santa Rosália. E temos também reclamações dos moradores do bairro Primavera, eles comentando também sobre um terreno que a gente pode observar ali, um local onde as pessoas estão jogando, olha quanto entulho, Antônio Carlos, né? Nesse terreno baldio. Inclusive, eles tentaram ali dialogar com um certo morador que está por ali, muito mal educado. Infelizmente, né, eles não conseguiram. Então, eles estão pedindo aqui... Não é aquela mesma situação do Primavera, né? Não é. Aí é na rua Teodomiro Carneiro, no Parque Primavera. Tem base um negócio desse, gente? Ali tem até uma situação ali no alto da serra, né? Subindo ali a Serra do Selado. É comum, né? Ali tinha um local de depósito ali e as pessoas se organizaram lá, limparam, fizeram um ajardinamento lá, colocaram um banco, ficou até muito bonito, mas aí começaram a encontrar outros locais para depositar olha esse só tipo que de material. absurdo. É absurdo mesmo. É falta de vergonha na cara. O último intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho, né, Adriano? Rapidinho nós voltamos aqui. Opa, de volta aí na Pernambucanas, onde você vai encontrar em até 10 vezes sem juros para renovar sua casa, toalha de banho a partir de R$ 9,90, travesseiro só R$ 29,99, tapete de R$ 1,50 por 2 em veludo em 10 vezes sem juros de R$ 9,99 no cartão Pernambucanas, jogo de cama casal 4 peças Santista de R$ 49,99 por R$ 29,99, tá? Mas corra, o estoque é limitado nesse agora ou nunca da Pernambucanas. Paulo Tadeu, momentos finais aqui de um programa que poderia ter 1 hora a mais tranquilamente. 1 minuto. José Dirceu, tem que voltar a ser preso? Claro que você vai falar que não, mas por quê? Olha, na verdade, Antônio Carlos, o que eu penso muito a respeito disso é que há uma preocupação muito grande em relação às lideranças do Partido dos Trabalhadores. Como se fazer justiça no Brasil fosse fazer justiça em relação às lideranças do Partido dos Trabalhadores. Não há preocupação com relação a uma possível prisão do José Serra, do Geraldo Alckmin, do Aécio Neves, que tem gravação, que tem dinheiro envolvido, que tem malas de dinheiro. Agora, com quem não tem nenhuma prova, nenhuma convicção, esses sim são sempre cobrados como se isso fosse... O Zé Dirceu chegou até a ser preso. Sim, mas
Eu estou querendo dizer que com clareza e com muita tranquilidade, né, podem discordar de mim, que eu quero dizer o seguinte, a grande preocupação que se tem hoje, sobretudo na classe média alta, é que a justiça no Brasil é quando prende petista, porque o restante pode fazer o que quiser. Ninguém fala da repercussão do Beto Richa, que foi preso esses dias, né? O Aécio Neves é certamente o maior chefe de quadrilha político que nós temos nesse Brasil. O Dirceu não era. Ele foi preso exatamente num projeto, e aí nós vamos precisar mais tempo para isso, Antônio Carlos, num projeto de desqualificação de uma proposta progressista no Brasil, para que esse vazio fosse ocupado por uma proposta ultraconservadora como essa que nós estamos vivendo agora. Porque na proposta progressista, Poços de Caldas tem uma universidade federal, Poços de Caldas tem um instituto de ensino superior, Poços de Caldas tem uma faculdade de medicina, Poços de Caldas tem 6 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família, Poços de Caldas tem uma unidade de pronto atendimento que salva vidas, Poços de Caldas tem um SAMU, que são todas políticas do governo do PT. E o que nós temos hoje anunciando é o seguinte, não, a universidade agora é para a elite, né? Vamos reduzir as despesas públicas. Isso ficou muito claro, nós fomos tirados do caminho para que um projeto antipopular e contra os interesses do povo fosse colocado. Ivonete, as duas últimas aí que você tem ou mais? Bom, a gente tem um abraço aqui especial, né, da Elisa Forte, ela comentando que ontem mesmo ela estava lembrando aqui da atuação do Paulo Tadeu com relação às bacias de contenção e o cuidado que ele teve com a água aqui em Poços de Caldas. Te mandou um abração, viu? Ela até me mandou uma mensagem hoje. Obrigado, viu, Elisa? E temos também aqui o abraço especial do Silas Lafayette e Valdir Miguel, né, mandando um abraço para todos nós e dizendo que não vê a hora de ver aí Antônio Carlos de prefeito, quem sabe Paulo Tadeu de vice. Eu posso dar minha opinião aqui, o Silas, Valdir, amigos, né? A política nos mostra às vezes mudanças que precisam ser feitas de entendimento, de relacionamento, de enfoque, de reconhecimento. Tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? E eu quero dizer de público aqui que aprendi a me relacionar com o Paulo Tadeu, mesmo estando em caminhos políticos, né? Siglas partidárias totalmente opostas, porque nós amamos Poços de Caldas. Eu amo essa cidade, cheguei aqui em 1968, né, com 13 anos de idade e fui tocando meu barco, Deus me ajudou muito. E eu procuro retribuir, assim como o Paulo, com trabalho, com dedicação, com amor a essa terra e a essa população. Agora, juntar, politicamente falando, eu acho um tanto quanto difícil, tanto de um lado como do outro, né? São siglas antagônicas. Eu entendo até que nem mesmo o eleitorado entenderia isso, né? E eu também quero dar um testemunho aqui, sempre tive divergências muito fortes com o Antônio Carlos, inclusive chegamos mesmo a ter um afastamento, e até mesmo um afastamento pessoal durante muitos anos, mas tanto o tempo, a maturidade, a idade, nos ensina a respeitar as pessoas que sabem respeitar a posição dos outros, né? E o Antônio Carlos conseguiu demonstrar isso, e através de um exercício de presidência da Câmara que foi exemplar, um exercício de presidência da Câmara muito melhor do que a minha. E se eu voltasse a ser presidente da Câmara hoje, eu seria um presidente muito melhor, porque eu aprendi muito no que diz respeito à isenção, a equilíbrio e ao tratamento dado igualmente aos vereadores de diferentes posições políticas. Certamente essa junção é um pouquinho complicada mesmo, mas... Agora, como prefeito também, se voltar a ser prefeito um dia, você certamente terá um outro olhar em termos de relacionamento com imprensa, com oposição e com a própria comunidade, né, Paulo? Certamente. Olha, sem dúvida. Nós, quando estivemos lá, nós criamos uma série de experiências de participação popular, como o orçamento participativo, que foi uma coisa fantástica. Mas hoje a maturidade, o tempo é outro, sem dúvida nenhuma, nós teríamos condições hoje de exercer uma administração pública, uma administração municipal em Poços de Caldas, com outros parâmetros, com outros critérios, com outra relação com a Câmara, sobretudo. Eu acho que o prefeito que não valoriza o papel do vereador, ele está fadado ao fracasso, né? Eu vejo o trabalho de cada um dos vereadores lá, tenho críticas a alguns, até por uma certa superficialidade na abordagem de certos temas,
mas o dia a dia deles ali é um dia de muita tarefa, de muito trabalho, e eles conhecem os problemas da cidade. Valorizá-los é muito importante para uma boa gestão municipal. Bom, Ivonete, eu acho que podemos ir embora, né? Tem mais algum abraço aí? Não? Deixamos aqui algumas perguntas para trás, mas vamos colocando no decorrer dos programas durante a semana, tá bom? Desde já agradecemos a sua participação. Estamos aqui todos os dias, né, a partir do meio-dia. Antônio Carlos, boa tarde para você. Paulo, tudo de bom, boa tarde também. Boa tarde. E até amanhã, se Deus quiser. Paulo Tadeu, muito obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Fica o espaço aí para você deixar a sua mensagem final para os nossos telespectadores e para a população de Poços de Caldas. Um abraço, Ivonete, um abraço, Antônio Carlos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E eu quero dizer às pessoas de Poços de Caldas que, em que pese as diferenças mesmo de abordagem, de compreensão do mundo em que nós vivemos, nós todos precisamos aprender a viver em harmonia, em respeito a posições contraditórias, em respeito à diversidade, em respeito às opiniões que nem sempre são aquelas que nós esposamos, aquelas que nós abraçamos. Poços de Caldas é uma cidade extraordinária, belíssima, tem um povo muito bom, um povo que me deu também, assim como Antônio Carlos, tudo que eu tenho na vida é aqui em Poços de Caldas que eu conheci a minha mulher, a Vera, que eu chamo de Zéia, porque era assim que a sua irmã mais nova chamava. Aqui nasceram os meus 3 filhos, a Maria Gabriela, a Maria Cláudia e o João Guilherme. É aqui que nasceram 2 dos meus netos, o João Paulo e a Manuela, e a outra netinha nasceu lá em Jaú, a Heloísa, filha da Natália. Enfim, quando eu olho para esse tempo que eu estou aqui em Poços de Caldas, eu olho para aquela Serra de São Domingos e agradeço a Deus por ter me colocado nesse lugar tão bonito, tão maravilhoso, tão poético para viver e para lutar pela cidade, para lutar pelas pessoas, para que a gente tenha um mundo cada vez melhor, mais justo, mais fraterno e mais solidário. É isso aí, muito obrigado. E o Paulo Tadeu está aqui no dia 29 de janeiro, Nessa data eu comecei também a namorar minha esposa, Sandra, em 1983, 36 anos. Tomar a liberdade aqui de mandar um beijão para ela, e dizer que realmente valeu a pena toda essa longa trajetória. Obrigado, viu, Adriano Aranda? Obrigado, João Honor. Obrigado, pessoal do jornalismo, nosso amigo Pedro Magalhães, o Juscelino ali, o Guedes nos assessorando aqui também. Obrigado a você pelo carinho da amizade. Uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.